Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A todos que já estão aqui há um tempinho, meus mais sinceros agradecimentos, já somos mais de 1.500 pessoas e eu estou muito feliz com isso. Bom, fiquei sumida assim um tempo. O Arthur, para quem assiste também os shorts, que são esses videozinhos curtos do YouTube de até 30 segundos, teve um que ele estava assistindo os cachorros, cães resgatados, enfim, os animais em geral lá da tragédia do Rio Grande do Sul, e foi por isso também que eu não consegui fazer mais vídeos, enfim, fiquei... Bom, quem não tá chateado com isso, né? Enfim, e eu fiquei bastante, aí não tive cabeça nem pra dar prosseguimento nas leituras, nem pra fazer vídeo pra vocês. Então, por isso eu me retrato, fiz um vídeo de desabafo mais ou menos explicando, achei que fosse já fazer um vídeo de uma tag da Gatos e Livros da Ingrid, mas não consegui fazer. Pretendo fazer esse final de semana, e o Arthur é um cachorro diferente, ele é bem diferenciado, porque... Sim, alguém comentou no shorts que eu filmei ele, porque ele fica assistindo os cães resgates, enfim, e como minha pegada é muito com os animais, eu estava assistindo e acompanhando. E ele fica chorando, procurando, ele sai do quarto da TV onde a gente está assistindo e vai ver onde estão o chorinho dos outros cães, enfim, coisa que o Ivo não faz. E aí eu fiz um videozinho rapidinho, curtinho, enfim, já me alonguei demais, mas pra mostrar, enfim, e aí isso chamou novos inscritos, espero que fiquem aqui para os vídeos longos também. E aí eu pensei em fazer um videozinho mais tranquilo, mais leve, do tipo que algumas pessoas gostam, no sentido de listas. Eu falei, sexta-feira agora, noite, mais pra destravar mesmo e fazer. Bom, mas é um vídeo que tem sim sua importância, porque muitas pessoas estão aqui, eu vou dar algumas indicações e vão deixar, na minha opinião, quase por onde não começar. O título é Quero começar a ler literatura russa, por onde começar, que livros indica, nunca li nada de literatura russa e tenho medo de não gostar, de não entender e de ser difícil. É o que eu mais escuto, sempre escutei e não é difícil. E eu também não vou me eximir dessa lista, porque eu também achava isso no começo. É tipo, nossa, vai ser difícil, enfim. E eu demorei muito tempo para entrar, mas já te aviso aí, Arthur e Ivo, vamos parar com esses dois, calma. Mas já te aviso aí do outro lado, é viciante. Depois que você lê, gosta, fala, gente, que gostoso, porque você dá risada, porque em alguns momentos chega a ser tragicômico, em outros momentos te leva a algumas reflexões, e pra mim é uma das literaturas que eu mais gosto. Difícil falar isso. Pra quem não sabe, não, eu não sou de letras, então não vou aqui dar uma avaliação técnica, eu vou dar uma avaliação que eu faço pra quem fala, Samantha, você que lê tanto, por onde eu começo então? E vou também falar as indicações que pra mim foram extremamente mal sucedidas e que realmente eu errei e dei um trauma, por assim dizer, na pessoa, no sentido de, nossa, credo, não gostei, não terminei de ler, e aí eu comecei, depois de algum desses episódios, enfim, de alguns episódios desses, eu comecei a pensar por onde então seria. E aqui então eu vou deixar aqui minha opinião como inclusive psicóloga, e aí eu vou juntar aonde, se você é iniciante no estudo de psicologia, não comece também, e se você não leu nunca nada, por onde começar. Bom, vamos aqui então por partes. Quando a gente fala na literatura russa, quem não conhece, logo vem na cabeça, Dostoiévski, ele é ótimo, mas tem outros russos também, tem outras pegadas, tem os calhamaços que assustam muita gente, então não vou sugerir nenhum calhamaço, tá aqui os livros que eu vou sugerir, não que sejam difíceis, mas primeiro você tem que saber se você gosta ou não, e tudo bem se não gostar, tá? Mas vamos lá. Bom, eu vou sugerir dois que eu acredito que funcionam, mas muito. Começar por um que já tem vídeo aqui no canal, que daí dá pra você assistir. Que é super falado, todo mundo fala, nossa... E às vezes também, tá, vou fazer aqui esse adendo, as pessoas criam muita expectativa, justamente por ele ser muito falado, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, é uma novelinha curta de 90 e poucas páginas. Não chega a 90. Então é curtinho, é rapidinho, mas para você perder o medo e para você também poder entender que você entende a literatura russa, que o mais difícil é o que
eu costumo dizer e digo pra mim mesmo cada vez que eu abro um russo novo, porque quero ler ainda muitos livros russos, não li todos que eu gostaria de ter lido, inclusive o próprio Dostoiévski. Mas esse aqui do Tolstói, nem dele, eu me comprei, mostrei aqui pra vocês no unboxing da Semana do Consumidor, o Ressurreição, que daí já é um calhamaço, quero até trazer um projeto de leitura, não sei, tô pensando, vamos ver como vai desenrolar. Mas enfim, A Morte de Ivan Ilitch, o spoiler já tá no título, ele morre, então tem começo, meio e fim. E aí eu reparei que por ser menor, você já tinha o trauma dos nomes dos personagens. Por quê? Porque os russos usam muito o nome, o apelidinho, o outro nome, o nome do meio, e naquela pegada pra gente que não sabe falar, fica muito Ivalovich, Vich. Aí você fala, meu Deus, e aí tem horas que tá falando do mesmo, e aí tem as notas de rodapé, e aí você fala, isso por vezes pode ser um pouco cansativo. O que eu sugiro é pega aqui o nome, tá aqui Ivan Ilitch, então tem horas que tem o Ivan, tem horas que é só o Ilitch, aí tem o nome completo, aí você fala, meu Deus, tá falando de quem agora? Pega um nominho, fala na pronúncia que você quiser na sua cabeça, porque não tem certo, não tem errado, tem que funciona pra ti, e segue a leitura. E depois que você seguir, você vai ver que é absolutamente normal, me atreveria, um atrevimento meu agora, dizer que é mais fácil até que Machado de Assis, que usa um português mais rebuscado que a gente já não está mais acostumado nos dias de hoje. Então, dependendo que o pessoal de letras não me mate, que não é minha área, o Machado é mais carregado na mão do que os russos, no sentido de... as traduções são extremamente bem feitas, né? Principalmente essas da editora 34, todo mundo elogia porque a tradução é direto do russo, então, e tem as notas de rodapé, uma, duas, três palavras que você não está muito acostumado, que nem... bom, que você está querendo iniciar, então não adianta eu falar o que é um mujik, o que é um... Porque no próprio rodapé, o tradutor ele parte do princípio que você, leitor, está lendo pela primeira vez, então você não sabe o que é, não o rublos, que é a moeda que eles usam, mas no sentido de, tem muita coisinha que é explicado, é autoexplicativo, porque com começo, meio e fim. Então, A Morte de Ivan Ilitch, mas cuidado com a sua expectativa, porque justamente por ser tão falado, às vezes nem era tudo que eu esperava, mas já dá para você dar assim, um pontapé inicial. Eu gosto muito, talvez sejam os dois que eu sugiro. Você fala, não, tá, Tolstói, beleza, tem algum outro que eu possa iniciar? Que esse aqui, não quero, Morte, embora este tenha. Eu gosto muito de Turgenev. Diário de um Homem Supérfluo é um livro que é um diário. Literalmente, ele também é tão curto quanto esse aqui, por incrível que pareça, é um dos meus favoritos, foi um dos que me fizeram me apaixonar pelo Turgenev, mas eu ainda não fiz a resenha aqui no canal, não deu tempo ainda. O canal de pouco mais de um ano. Esse aqui tem 70 e poucas páginas só, quase 80. E ele é de fato escrito, que eu estou tentando pegar aqui para mostrar para vocês. Esse aqui tem resenha, com e sem spoiler. Eu aviso que eu vou estragar a sua experiência de leitura. Enfim, este aqui, ele é um diário de um homem supérfluo. E o que ele é muito rico, este livro, mas fica aqui para quem já lê literatura russa e caiu aqui sem querer, do tipo, deixa eu ver como ela está indicando, tem uns agregadores, uns textos da onde surgiu o homem supérfluo, e chega a fazer uma comparação com o Oblomov. Eu não peguei, que é um calhamaço, mas é para quem já gosta muito. Se você já gosta, já leu muitos livros russos, vá ler o Oblomov. Não sei nem onde que ele está, porque eu preciso arrumar as coisas lá atrás. Enfim, eu deixo esses dois porque eles são curtinhos, três na verdade, mas vou deixar um outro Tolstói, porque eles são curtinhos, são fácil, rápido leitura, porque aí você está lendo o diário de um homem que se intitula Supérfluo, então o que vai ser? E então tem também um começo, meio e fim, não está solto. Você fala, por que você está tanto falando de começo, meio e fim? Porque o Dostoiévski teve algumas fases na sua escrita, então tem algumas que tem muito... como posso explicar? Fluxo de consciência. Para quem não gosta, mas o que é fluxo? É quando se passa dentro da cabeça do personagem e se acompanha o que o personagem está pensando. Por passar dentro da cabeça, não acompanha necessariamente uma ordem cronológica com os fatos. Então você não sabe se está sonhando, o que está acontecendo. E tem gente que não gosta disso. Mas mesmo em gostando, não acredito, não penso eu que seja uma boa experiência você começar, porque aí começa meio que começando e cadê a história? E aí junta com os nomes russos, pronto,
embolou a novela neste sentido, tá? Então, essa é a minha nota de corte. Então, A Morte de Ivan Ilitch ou O Diário de um Homem Supérfluo, qualquer um dos dois tá joia, porta de entrada. Um outro muito bom, que eu li o ano passado, logo quando o canal abriu, Felicidade Conjugal, é um outro de Tolstói, porque ele é bem falado, né, mais falado, você está se perguntando, nem tanto pela Ressurreição que eu me comprei, mas por Ana Karenina, por Guerra e Paz, por Calhamaço, sabe? O Dostoiévski também tem os seus, os irmãos Karamazov, tem uma edição que são em 2 volumes, a minha eu nem peguei, tá ali atrás. O tamanho assusta, mas você não fica depois com medo porque a leitura flui. Mas, de novo, para perder o medo, para tipo, não quero algo tão... pronto, pegou uma Felicidade Conjugal, tem começo, meio e fim, e você leu um russo. Então qualquer um desses 3, tanto... Eu não gosto muito de me basear pelo... Eu ia falar finura, grossura, mas pelo tamanho e número de páginas. Mas neste caso, que as pessoas ficam um pouco com o pé atrás, que são livros já um pouco mais caros, e que você não sabe se você vai gostar ou não, que você está iniciando, para mim convém indicar esses... Eu acredito que menorzinho talvez te tire o medo de será que vou gostar, e se não gostar, e se pagar caro, vou largar. Não, esse aqui, qualquer um desses 3, muito difícil de largar. Nesta mesma leva, que poderia estar nesse formatinho, mas eu gostei que a Companhia das Letras trouxe em capa dura, tem também resenha aqui no canal, tem desses 2 aqui. Aqui eram as primeiras, do Ivan Ilitch tá boa a resenha, porque eu peguei o tom do canal, de contar sem spoiler, depois fazer análise psicanalista, psicológica, que é a minha área de atuação, onde eu tenho um maior domínio. Esse ainda eu não trouxe resenha, esse tem, mas é nos primeiros vídeos, eu nem gosto de me reassistir e não fiz com análise, e este também. Mas enfim, né, a gente vai tomando forma ao canal. Padre Sérgio, também do Tolstói, ele nem é meu russo favorito, mas eu li várias coisas dele, porque ele escreve de um modo, como posso dizer, esse aqui você fala, nossa, vou gostar, mas é padre, não. Ele, de novo, começo, meio e fim, não tanto fluxo de consciência, mas a gente sabe de certo modo o que o Sérgio pensa. Ele era um militar que depois decide ser padre, então tem aqui uma outra questão, pode assistir o vídeo aqui no canal, não tem spoiler, e ele é curtinho, e esse aqui ele é também, então, por isso que eu falei, deve para ser na mesma pegada dos outros, porque tem uma diagramação bem gostosa, e você não consegue parar de ler, eu te garanto. Esse aqui, nenhum desses que eu mostrei. Acho que só A Morte de Ivan Ilitch que deu pra dar umas paradas, mas por serem curtos, você quer saber o que vai acontecer, tá? O que vai acontecer com esse homem supérfluo? É felicidade conjugal ou é um trocadilho? Tá, o Padre Sérgio, que no momento tá que ele vira padre, beleza, que tá logo no começo, como que vai terminar? Eu juro, gente, quando eu me comprei, no ano passado, no começo, e aí no meio, acho que eu tava arrumando as prateleiras, deixa eu só dar uma folhadinha pra ver do que é, já tinha a sinopse chamado a atenção. 2 horas depois eu terminei de ler o livro no meio da madrugada, porque você quer saber, você não fica em paz até descobrir. Então tem começo, meio e fim. Então assim, desses 4 aqui, qualquer um que você pegar, você vai estar... Você já vai saber se você vai gostar ou não, e aí você pode ir até fazer a sua própria sequência desses aqui. Então tá, então li um Diário de um Homem Supérfluo, gostei, vou então me aventurar então por um outro. Então li um Turgenev, vou dar uma lidinha num Tolstói. Vou ler um diferente, não tão falado quanto A Morte de Ivan Ilitch. E pegar um Padre Sérgio ou qualquer ordem que você queira fazer. Daqui você já tem assim um excelente pontapé inicial bom, e já vai saber se gosta ou não, e já vai. Acho muito difícil não gostar, mas né, enfim, gosto não se discute. Tem aquela questão também daí você tira os traumas de nome, e aí você começa a entender qual que é do apelidinho, quem que é Vânia, quem que é Sônia, Sônia e Vânia é o mesmo nome, não é o mesmo nome, é a mesma pessoa, nesse sentido. E aqui todas essas histórias, como eu disse, tem começo, meio e fim. Na verdade, começo, meio e fim, porque o final não é aberto, não fica assim... Bom, não necessariamente não ser aberto, mas você acompanha em ordem cronológica os eventos, os fatos que estão ocorrendo. Eu acho que é isso. Nessa mesma linha, podem ler também, esse é pouco falado, mas é uma delicinha. Tem resenha aqui no canal também.
aqui, se você já leu qualquer um desses, falou, nossa, desses que eu acabei de falar, gostei, quero ler mais, esse aqui, aí você vai falar, poxa, então já estou preparado para encarar, não que não possa, tá? Mas já estou preparado, estou me sentindo confortável para encarar um livro com mais de 100 páginas. Esse aqui tem quase 200. Já estou preparada. Tem também começo, meio e fim, e aí você começa a entender o humor sarcástico e um pouco mais de revolta que dá, por assim dizer. Uma revolta de que sentido? Da própria história mesmo, porque aí, por ter mais páginas, tem mais enredo, tem mais história, tem mais acontecimentos e mais personagens. Então é nesse sentido. Então esses aqui, por menos gente, então menor a sua dificuldade nos nomes, e aqui no sentido de, tá, tem mais personagens, tem mais gente, e aí entra que não é incomum ter personagem de descendência alemã, personagem francês, ou os personagens zanzarem por esses países, enfim. E aqui também tem começo, meio e fim, é de cair o queixo. Se você já leu e fala, nossa, eu nunca dei chance, porque, sei lá, não fui com o título, pode ir com o título, que de Águas de Primavera não tem nada de passeio no parque. Começa leve, você está assim despretensiosamente, fazendo uma leitura de um livro legal, tá? No final é aquela que você fica, que é os murros no estômago, que a gente costuma dizer, que a literatura russa tem, e tem muito, não pouco. Também tem resenha, até que tem uma playlist razoável. Um que eu amei, acho que foi esse, que Turgenev, que aí aqui vamos já para avançados, para intermediários, eu diria assim, intermediários. Rudin, gente, que delícia. Aí você leu esses todos aqui que eu indiquei, você falou, nossa, Samantha, gostei da pegada, é essa, tipo, fiquei com medo aí, fugi dos russos à toa, achando que fosse super difícil, não é. Pega Rudin. A Rudin já tem todos os elementos russos mesmo, já tem um contexto histórico, não que os outros não tenham, não é isso, mas aí você começa a fazer as associações das datas, dos eventos, do que estava se passando na Rússia, desta movimentação toda, tá? Então aqui um outro Turgenev que eu gosto muito. Todo mundo fala dele, que aí também a Companhia das Letras trouxe bem bonito também, Pais e Filhos. É o mais famoso dele. É muito bom, mas aqui pra mim já tá um intermediário para avançado. Em que sentido? Para você já não começar com Pais e Filhos. Ah, por quê? Porque é difícil? Não, porque a gente está falando aqui de duas gerações. Os pais e os filhos, duas gerações, dois pensamentos diferentes, duas Rússias, uma Rússia só, mas em momentos diferentes da própria história. Então, a sua atenção, e aí muitos personagens, muitos nomes, é excelente. Eu particularmente gosto mais de Rudin, porque acho que eu não tinha expectativa nenhuma, e aqui eu tinha quando eu li. E daí caiu naquilo da morte do Ivan Ilitch. Ah, nossa, eu tava esperando, é ótimo, mas talvez se tivesse começado por aqui, mas depois que eu li esse, enfim. Então esse aqui, por isso eu já diria assim, leu todos esses, não quiser esperar tanto neste nível, leia esse primeiro, depois esse, não, quero já nossa, quero sair com uma impressão de Turgenev, esse. E por incrível que pareça, né, enfim, tem tantos livros ainda que eu quero ler na vida, não li Memórias de um Caçador pelo título. Eu sei que Turgenev era caçador, enfim, né, eu comecei falando de animais, eu tenho um lance muito grande, então eu sei que era parte dos costumes, a época, mas assim, me dói essa questão de caça, animais, enfim. Bom, pois bem, agora eu vou para os não comecem por, e vou dar a minha explicação, e aqui majoritariamente só tem Dostoiévski. Você vai falar, nossa, você não gosta? Gosto. Não tenho Crime e Castigo aqui, não tenho mais, faz muitos anos que eu li, e li assim numa pegada que... Lembro da história, lembro, mas hoje esse precisaria reler mesmo, mas não tenho mais. Enfim, tive que me desfazer por outros motivos, não tenho, e gosto mais dos Irmãos Karamazov. Quando eu for trazer a resenha dele, eu vou trazer com bastante spoiler, até porque tem-se um texto do Freud que chama-se Sobre o Parricídio, que ele faz uma própria análise, não é que eu vou plagiar para o Freud, mas o próprio Freud mesmo, meu bonequinho ali, já fez essa própria análise, fez um estudo sobre o parricídio em cima da obra do Dostoiévski. Então Freud leu muito dos russos. Então, para você que é estudante ou quer estudar psicologia,
tem que ler Dostoiévski, porque a maioria dos livros dele se passa dentro. Aí você falou, Samantha, você falou do Crime e Castigo, ou dos Irmãos Karamazov, é que foi um romance não terminado dele. E não é nenhum spoiler, mas morre o pai, e aí tem-se, por isso sobre o parricídio, não é que morre morte morrida, tá? É morte matada. E aí o Freud fez esse estudo, então eu quero agregar junto com as obras, enfim, que é o que eu gosto de fazer para quem já leu na parte com spoiler. Para quem não, isso não é nenhuma novidade, enfim, né? É um calhamaço, aquele grandão lá que tem em cima da... enfim. E aí você tem vários personagens, então já é um calhamaço, então você vai lendo por partes, não que você tenha vontade de largar. Crime e Castigo é grande também, da editora 34, é muito bom. Ele é grande, tem também começo, meio e fim, mas ele se passa também dentro da cabeça do personagem. Aí você fala, que besteira que você está falando? Não, ele se passa com os fatos ocorrendo, Crime e Castigo, mas tem a parte interna, é que está apoiando justamente este o livro, então eu não vou nem desarrumar, o Arthur está deitadinho. Mas pegada Angústia, do Graciliano Ramos. Aqui. Não vai aparecer o Arthur e esse lá, que esse é o mais baixo. Quem gostou de Angústia, do Graciliano Ramos, vai na mesma pegada de Crime e Castigo do Dostoiévski. Agora, se você não gostou, nossa, muito confuso, vai, volta, isso e aqui ainda com nomes brasileiros, né, Luiz da Silva, algo assim, imagina com outro nome, é nesta pegada. Bom, enfim, falei, não gosto de falar e não mostrar o livro, tá aqui. Por onde não começar, onde eu comecei, para mim foi terrível, foi uma péssima experiência, li arrastado. Se eu me perguntar se eu lembro, eu vou dizer bem mambembemente, eu lembro, mas eu comecei pelo Duplo, em 2013, foi quando eu me iniciei na literatura russa. Então, assim, 10, 11 anos, não é muito para tudo que tem-se para ser lido. Mas, enfim, em 2013, quando eu peguei, falei, não, vou começar, tal. Aí eu achei a sinopse interessante, interessante, eu não sabia que Dostoiévski tinha essa questão. Então, assim, eu nem li na época da faculdade. Vergonha falar isso, né? Então, você aí que é psicólogo, que está estudando para psicologia, pretende cursar psicologia, não faça como eu, porque assim, é de se arrepender que você quer voltar no tempo e aí não dá, enfim, a vida anda, mas eu tinha um medo, passou, fui ler 10 anos depois que me formei, nesse pódio, enfim. E comecei com esse aqui que me deu um trauma, quem me tirou o trauma foi o Turgenev, sim, nem foi o próprio Dostoiévski, então eu falei, por isso que eu falei, li depois Crime e Castigo meio que assim, tirou, mas este aqui, o Duplo, ele dá muita margem a muitos significados. Há muitas interpretações. Isso é legal, mas num primeiro momento que você está adentrando, que você não sabe nem os termos que eles usam, nem os nomes, nem o que está se passando direito, assusta qualquer um. E ele não é um livro curto. Ele é um livro de 245 páginas. Então, assim, foi terrível. Terrível. Então, tem esse, não peguei ali Atrás dos Demônios, mas é outro que eu não indico. É ótimo, eu amei, eu ganhei de uma paciente de presente. Amei, nunca tinha lido. Mas foi por agora, faz uns 2 anos, 2, 3 anos, aí eu li, ok, mas também não indico. Tá? Então, esse aqui não, pela essa complexidade que vai te afugentar. Eu realmente fiquei... Então, ó, eu comecei em 13, mas depois eu fui pegar em 15, aí que a vida andou, mas fugi durante muito tempo de besteira. Que Dostoiévski tem? Você vai falar, então esse pequenininho, Bobok, acho que tem resenha aqui no canal. Ele é legal, tem um começo, meio e fim? Tem, mas aí ele tem um realismo mágico também por trás. E aí, para quem não gosta do que está acontecendo, e aqui de novo vou fazer uma comparação com o Nacional, que tem vídeo aqui no canal, não torço o nariz, com Jorge Amado, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. É excelente, dá tanta risada. Se você gostou, pode pegar esse aqui, porque vai na mesma pegada deste realismo mágico, de você não saber qual é a fronteira do real do mágico, da fantasia do não fantasia. Então, pra quem, de novo, pra quem tá começando, eu não acho isso legal, porque é uma literatura que eu não sei, já tenho dificuldade com os nomes, já onde que passa, vai para São Petersburgo, vai para Moscou, vai para não sei aonde, aí entrou não sei quem, não sei da onde, aí não raro tem termos em francês, para quem gosta é repleto. Às vezes é traduzido, às vezes não, na nota do rodapé depende do tradutor. Então, sim, você fica...
aí arrastado, aí como a história não engrena, nesse sentido que eu tô falando, bati na tecla dos outros, de ter começo, meio e fim, você pode não gostar e pode afugentar uma literatura que você pode vir a gostar muito, e que tem outra pegada da francesa, outra pegada da nossa brasileira. Nossa, tô aqui vendo meus livros, tem, enfim. E aí, por este mesmo motivo, eu também não indico, embora eu tenha gostado muito, esse aqui que eu quero trazer pro canal, duas narrativas fantásticas, a Dócil e o Sonho de um Homem Ridículo. Eu gostei das duas, gostei muito de um Sonho de um Homem Ridículo, que são duas novelas em uma. Que juntou, porque é bem curtinho, aí você vai falar, mas é curtinho então igual o Diário de um Homem Supérfluo? Sim, e tem dois, só que vai nessa pegada mágica, que daí você fala, nossa, mas não era isso que eu estava esperando. Então assim, não indicaria. Como também não indicaria, embora eu amei, tava vendo isso aqui só para terminar a minha análise e trazer a resenha para vocês. A Senhoria, eu amei quando eu li, falei, gente, que legal, vi já várias resenhas aqui no YouTube de muita gente não gostando, não entendendo exatamente o que se passa. Farei aqui bem detalhado, se você gostou e tirou suas conclusões, fique para esta resenha, farei sem spoiler e depois com bastante análise psicológica, porque eu falei, gente, que deleite, que bálsamo, que prato cheio para qualquer psicanalista. E aí eu deixei a cereja do bolo último, que é não comece. Viu a Senhoria? Nossa, não comece, porque muita gente eu vi não gostando tanto. Não é que eu quero falar que a pessoa não entendeu, longe de mim isso. Mas eu tô falando de gente que já tem o hábito de ler, que tem canais aqui no YouTube que lê, que é tipo, nossa, não comecei, não gostei, ou que já leu todos os grandes outros e que ainda ficou com o pé atrás. Eu falei, gente, eu acho que eu entendi. Por quê? Nunca comece por isso, mas nem se você for estudante de psicologia. E este aqui, a Memórias do Subsolo, eu vi ainda, tem essa edição e tem outras também. Quando saiu um monte de gente comprando, eu logo comprei, porque eu falei, gente, que interessante, aqui vai ter coisa que eu vou gostar. Eu amei. Qualquer estudante de psicologia vai amar, mas se você já não está mais no primeiro ano, ou se você não acabou de se matricular, porque eu fui indicar toda feliz para uma amiga e afugentei da literatura russa, porque pra mim tava ok, já entendi, então isso faz um link com isso, então acho que Freud leu e daqui ele tirou a ideia disso, daquilo outro, mas é totalmente fluxo de consciência. E aí a pessoa não aguentou, ficou muito enfadonho pra pessoa, eu vi a confusão que ficou, eu tô falando de alguém que não tem o hábito tanto da leitura, mas que não é um nabo, é uma pessoa que, tipo, ok, que daria. Qual a dificuldade? E aí eu tô vendo que tá sendo um dos mais vendidos, né? Eu fui puxar a listinha de quais livros estão sendo mais vendidos. Ele tá num preço ok, acho que pela Penguin. Não sei, eu não fico lendo e comparando traduções. Mas eu falei, gente, tá sendo mais vendido. Que ótimo, mas eu tô assim, espero que essas pessoas já tenham lido alguma dessas coisas antes, porque se começar por aqui, pode ser assim um enorme tiro no pé. E aí a pessoa não quis nem nunca mais ouvir falar de Dostoiévski, não gostou e largou e nem terminou, mas aí ficou muito solto, muito no ar. E aí eu me questionei, aqui 8 de dezembro de 20, eu lembro até um dia, porque também foi o que eu não consegui parar de ler, por ter essa pegada, e aí fica, pra mim, eu prefiro já ler uma vez só, e sei lá, acho que foi no final de semana, eu peguei, não tinha com o que ler, que queria fazer vídeo, mas até agora deitou, mas eu lembro que eu tinha até foto com o Vitor, com a Sofia, eram outros clientes que eu tinha, que em 21 partiram, mas que aí eu indiquei, quando eu indiquei para uma outra colega psicóloga, ela entendeu as mesmas coisas que eu, mas pontuou ainda, mas e que para quem é leigo? Aí isso me fez não, acho que não tem nada demais, imagina, ele não escreveu, para psicólogos, imagina, vai para quem quiser, mas eu não acho boas portas de entrada, e hoje, com o advento de canais literários, gente falando, por que não fazer um serviço legal não ser um desserviço para te afugentar de uma literatura, que você pode começar por onde você quiser e não gostar, ou ter o hábito já da leitura e não gostar, tudo bem, não é isso que eu estou colocando em pauta, eu estou colocando em pauta mais como é mais fácil para eu adentrar, tenho interesse, mas tenho medo. É basicamente sobre isso este vídeo. Então não comece por Memórias do Subsolo e pelo mesmo motivo não pegue a Senhoria.
Porque, embora, claro, os títulos, só os títulos já dão margem a muita interpretação. E aí, como eu estava falando, por eu não ser de letras, não foi o que eu estudei, dá essa margem de... então ele tinha um momento mais realista, ele teve depois um momento... Ele teve várias fases do Dostoiévski, não vou aqui, esse não é o intuito do vídeo, explicar. Eu quero que as pessoas leiam o que quiserem, mas eu deixarei esses aqui já de Dostoiévski, depois que você lê algum calhamaço dele, aspas, do mais famoso, tipo Os Irmãos Karamazov ou o Crime e Castigo, algo mais nesta linha. Humilhados e Ofendidos, eu diria mais ou menos já pode ser, O Idiota mais ou menos já pode ser, mas esses pequenininhos assim podem enganar e te afugentar. Aí você vai falar, diferente desse, que daí tem começo, meio e fim. Aqui passa muito esse subsolo aqui, não é o subsolo. Diferente do Diário de um Homem Supérfluo, tem outra pegada, que é um subsolo mais inconsciente. Você fala, poxa, mas que interessante. Eu acho também, amo, foi o que eu estudei, psicologia, mas talvez seja não tão de fácil digestão para quem queira perder o medo. Tipo, nossa, então é isso? Não quero. E aí termina assim, e o que quis dizer? Então, assim, não comece por Dostoiévski. Eu não começaria por Dostoiévski. Eu acho que Tolstói tem uma pegada até mais descritiva. Você fala, não gosto de coisa descritiva. Não. É descritiva de te ambientar um pouco melhor do que o Dostoiévski já joga, teu. Jogou no teu colo, você resolve aí. E você vai andando. Em alguns textos, em outros não. E o Turgenev, pra mim, ele conseguiu fazer o contraponto, pra mim, tá, gente? Na minha opinião, de leiga de letras. Só de quem gosta de ler. Ele conseguiu fazer um contraponto bem bacana entre a parte psíquica e a parte externa. Então eu gosto muito do Turgenev. Também não vou entrar na questão de quem tinha mais condição financeira de escrever, que a treta russa que teve também, é óbvio que sim. Não vou entrar aqui nessa questão. A minha questão fuja desses dois que eu falei. O nome já diz, né? Duas narrativas fantásticas. Fuja se você nunca leu nada. Bobok vai nessa linha, mas a morte de Kim Casberto d'Água eu não li e tal. Gente, Jorge Amado não é só Tieta, não era só aquelas novelas das 8, tem muito mais. É muito gostoso, você dá risada. Aqui também, mas vai já sabendo disso. Eu vou de novo, bater o martelo. Água de Primavera, aquele intermediáriozinho que eu falei. Pais e Filhos também. Agora, qualquer um desses, se eu pudesse fazer uma retrospectiva, como eu gostaria de ter começado, vou falar pra vocês. Diário de um Homem Supérfluo, Felicidade Conjugal, Padre Sérgio e A Morte de Ivan Ilitch. Eu faria isso e aí depois iria para todos os outros que eu mostrei para vocês. E aí depois sim iria para a Rude. E ficaria bem longe de O Duplo e esses outros que eu mencionei agora mais pro final. Bom, vai vir... Não vai se despedir. Gente, era para ser um videozinho curto para ver se eu desfoco também um pouco a atenção do que está acontecendo lá. Desde a minha explicação, minimamente uma satisfação, vem Arthur. Essas são as indicações do Cão que leu sim comigo, tá? Esses do ano passado foram leituras do ano passado. Tem mais coisa que eu quero trazer, trarei aqui com o Arthur. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, não paga nada, é de graça e vai me ajudar bastante. Qualquer comentário, se você gostou das sugestões ou não, se você tinha medo, ou perdeu o medo, ou como foi, enfim. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você perder o medo. A você perder o medo, a você se interessar por algum desses, não quis dar sinopse de nada, porque a maioria tem aqui a playlist de russos, mas é mais para se interessar, ver as promoções, fica de olho, né, Arthur? Fica de olho e aí você adquire e dá uma chance. E se você tá aí e gosta e tá assistindo, deixa seu comentário se você achou legal a listinha que eu fiz, tá bem, gente? É isso, até os próximos vídeos aqui do canal, O Cão que Lê.